Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui mais uma manhã para o nosso devocional diário e o tema de hoje é a beleza do processo. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em Ester 4:14, que vai dizer assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Você certamente alguma vez já abriu a janela e o dia estava cinzento. Pelo menos essa é a visão de quem olha de baixo para cima em dias nublados. No entanto, quando uma aeronave atinge certa altura e ultrapassa as nuvens, podemos ver como, apesar do dia estar encoberto, o sol não deixa de brilhar. Isso nos revela que até os dias cinzas têm a sua beleza, mesmo que seja mais difícil percebê-la. Ela não mora apenas no que está concluído, mas também no processo do que não está terminado. Como o bebê sendo formado no ventre de uma grávida. Até mesmo depois do nascimento, muitas mães, na ânsia de poderem dormir mais e recuperar certa independência, dizem: Senhor, não vejo a hora dessa criança crescer. Mas quão imensuravelmente belo é um bebê desfrutando de sua papinha pela primeira vez, dizendo as primeiras palavras ou dando seus primeiros passos. Também há beleza no seu casamento, na singeleza da sua casa, nas xícaras sem par e nas canecas lascadas. Nos dias comuns, como a segunda-feira, e não apenas nos suspiros do fim de semana. Ao contrário do que pensam, na verdade ela não está no extraordinário, mas na simplicidade arraigada da mulher que ama e abraçou a vida que tem, sem deixar de sonhar com o futuro que o Senhor lhe prometeu. Na realidade, o belo está em tudo o que o Senhor realiza, pois faz parte de sua essência. Sempre que penso a respeito desse assunto, lembro-me de Ester. Antes de se tornar uma mulher notável, Radassa passou literalmente por um processo de embelezamento bastante longo. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Ester 2:12. A menção à mirra presente nesse tratamento me remete quase que imediato ao contexto da preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Aqui, acredito que ela faça referência à morte e à cura dos nossos desejos. Como se o Senhor dissesse a Ester: tenho um propósito para você, mas antes vou lhe mostrar a beleza do processo e vou prepará-la durante um período determinado, a fim de que você seja a minha resposta para esse tempo. Talvez ele esteja dizendo algo semelhante a você. Ester não apenas foi preparada com todos os procedimentos estéticos da época, mas também foi orientada a esperar. Esse fator se mostrou decisivo, pois nesse percurso, a futura entronizada rainha teve de demonstrar estratégia para não se deixar dominar pelas emoções. A direção do Espírito de Deus na vida da rainha judia, em Susã, a levou a tomar as melhores decisões, a ponto de conduzir o processo de libertação de toda uma nação. Porém, engana-se quem pensa que a vida de Ester foi tranquila e privilegiada. A Bíblia nos conta que ela era órfã. Estudos também nos revelam que quando foi recrutada para o harém do rei, a jovem hebreia provavelmente era uma adolescente. Afastada de seu primo, a única família que tinha, Radassa teve de mudar seu nome para Ester, a fim de não correr o risco de ter sua identidade descoberta no palácio. Não imagino o que deve ter sido enfrentar tudo isso sendo tão jovem, órfã e diante de tanta incerteza acerca de seu futuro.
Ela não sabia que seria escolhida pelo rei, nem tinha noção do que aconteceria no harém. E se não fosse selecionada e nunca mais pudesse sair de lá? Provavelmente também não era capaz de conceber o destino que lhe aguardava. Mas o Senhor sabia, e tudo o que ele precisava era de espaço para agir, e da permissão daquela jovem para usar seu processo doloroso, incerto e cinzento, para cumprir um plano glorioso naquela geração. Hoje, Deus está à espera de que você entregue o controle da sua história ao Espírito Santo, em vez de suas emoções, para ser preparada e saber a hora correta de agir. Por certo, muitas vezes nós nos depararemos com os dias cinzentos, mas é imperativo aprendermos a discernir que o Senhor está do nosso lado diariamente e deseja realizar grandes coisas em nós e através de nós. Mulher, existe beleza nesse processo pelo qual você está passando. Tudo o que você precisa fazer é enxergar acima das nuvens, ou melhor dizendo, enxergar embaixo de si, abaixo de si, nas profundezas, e ver que suas raízes estão crescendo no processo. Aleluia! Que palavra, minhas irmãs, que falou tão fortemente ao meu coração, né? A beleza do processo, que muitas vezes a gente não consegue enxergar o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, porque é o que eu sempre digo, né? Crescer dói e amadurecer é desconfortável, né? Mas que palavra maravilhosa hoje. Eu fiquei até emocionada, porque Deus falou fortemente ao meu coração, né? Porque quando a gente começou com as nossas reuniões aqui em casa, uma das palavras que o Senhor me deu foi justamente essa. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. E quem sabe, né, não foi para um momento como este que o Senhor nos chamou e nos escolheu para que nós fôssemos uma voz, né, uma voz que clama no deserto, uma voz que abre o caminho para que o Rei da Glória entre, né? E muitas vezes a gente não consegue apreciar essa jornada, porque os dias são cinzentos, porque há dores no meio do caminho. E o alerta do Senhor para o nosso coração essa manhã existe uma beleza no processo. Existe uma beleza no processo. Por mais que seja doloroso o que você esteja passando, mas não é as suas emoções que vão mais controlar a sua vida. Então você, a partir de hoje, vai começar a ver beleza no processo, né? Eu já passei por tantas coisas, e muitas situações da minha vida eu achava que não ia ter fim aquilo, e quantas vezes as dores foram insuportáveis, né? Mas eu consegui ver algo maravilhoso e extraordinário, porque todos os processos que eu passei, e quando eu olho para trás, eu só agradeço a Deus por tudo que Ele fez em mim e por tudo que Ele está fazendo através de mim. Porque se não fossem os processos que eu passei durante em torno desses anos, eu não estaria aqui com vocês, né? Eu não seria uma referência para vocês, eu não seria uma voz, né? E o Senhor, Ele me escolheu e eu entendi. E eu lembro de algumas orações que eu fiz e eu disse assim para o Senhor: Senhor, a minha dor, ela vai ser cura para pessoas, né? E eu dizia, o que dói hoje, um dia, vai ser só apenas uma cicatriz. Mas tudo que eu passei, a minha dor, ela vai curar outras pessoas. E eu disse, o mundo vai conhecer a minha história
porque não é apenas a minha história, é a nossa história, porque quando todos não estavam lá, ele estava lá. Ele estava lá no dia mais cinzento da minha vida, né? Ele estava em todos os processos da minha vida. Então eu não tenho como falar e expressar essa palavra, porque eu já vivi isso, né? E eu tenho certeza que você também vive dias cinzentos, mas há beleza nesse processo. Você pode não estar entendendo hoje, porque a dor, muitas vezes, ela rouba isso da gente, né? Rouba a beleza. Mas aqui, como a autora começou falando, e ela disse assim, que quando você tá no avião, que ele pega uma certa altura, pode estar nublado. E eu passei por isso, né? Eu passei por isso. Quando eu fui para Curitiba, Deus falou muito forte ao meu coração quando eu entrei no avião e não dava nem para ver a pista, assim, de tão nublado que tava, de tanta névoa que tinha na pista. E quando o avião começou a subir, aquelas nuvens tomaram de conta de tudo e a gente não enxergava mais nada. E eu comecei a fechar o olho e comecei a orar. E de repente eu senti aquela claridade, né? Eu costumo viajar sempre na janela. E quando eu olhei, tinha um lindo dia. Eu disse, meu Deus, isso é a prova viva de que os dias cinzentos, eles não podem matar a beleza de que existe num dia lindo, né? E eu disse, ainda existe um fecho de sol nos dias cinzentos. E também essa foi uma frase que me marcou. E eu tá ali naquele dia e naquela hora e vendo tudo aquilo teve um impacto muito grande na minha vida. Porque teve um dia que eu acordei e era um dia muito cinzento. E o Senhor falou assim pra mim que mesmo que o dia fosse cinzento, ainda havia um fecho de sol. Ainda havia a luz para brilhar, independente do que eu estivesse vivendo naquela época. E tudo passou, né? E hoje eu olho para trás e eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei, né? E que a dor, ela não nos mata, mas ela nos cura. O processo, ele não nos mata, mas ele nos cura, nos cura. E é isso que o Senhor tem feito num tempo como este. Ele tem curado as nossas emoções, porque elas mentem pra gente, né? E o que ele tem é muito glorioso. Então nós estamos nesse processo, né, que Esté passou, né? Esté passou por esse processo. E o Senhor também está fazendo com que a gente passe, para que a gente chegue aonde Ele quer que a gente chegue, né? Com obediência, com temor, né? Com gratidão, porque não é de qualquer jeito. Por isso que as nossas raízes, elas precisam ser curadas. Por isso que as nossas raízes, elas precisam ser transformadas, né? Então, que Deus abençoe o seu dia. Que essa palavra venha como cura ao teu coração nessa manhã, assim como vem no meu. E eu queria te dar uma dica, né? Que é algo que eu irei fazer. Alguns dias eu tô com algo muito forte no meu coração, ainda não fiz. Mas ontem o Senhor estava trazendo a memória e hoje, enquanto eu estava lendo aqui, o Senhor trouxe mais uma vez ao meu coração, né, para me fazer uma carta para o meu futuro, né? E Ele já ministrou até algumas palavras do que estaria escrito ali. Então, eu quero te encorajar a escrever uma carta para o seu futuro e guarde ela. E daqui a uns 5, 10 anos, sei lá, você pega essa carta e comece a ler. E veja quão lindo foi o seu processo para você chegar onde você chegou.
Amém? Deus abençoe o seu dia. Hoje foi com emoção e tudo, mas é porque quando o Espírito Santo toca o coração da gente, não tem como a gente não se quebrantar, né? E tem sido muito especial para mim. Tem sido um desafio, na verdade, estar aqui todos os dias, né? Com constância, trazendo essa palavra para vocês, né? Foi um ano meio turbulento, mas as nossas reuniões, elas aconteceram e foi uma bênção na minha vida e eu creio que na sua vida também. Deus abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso devocional. Deus abençoe.